E em relação à saúde mental, eu acho que é muito positivo que as pessoas falem muito sobre isso hoje em dia, que a gente não tenha mais essa visão de que a saúde mental é algo para quem é doente, né? Para quem tem uma doença mental. Eu acredito que isso está sendo mais amplamente discutido, né? Não fica nesse foco, assim, eu acho que já existe uma mentalidade comum de que não é mais isso. Porque quando a gente pensa em saúde, vem muito esse conceito médico, né? De o que é você ter saúde, é você estar bem, né? Quando você tem uma gripe, por exemplo, você vai curar essa gripe e tudo mais. E eu percebo que o termo saúde mental cai nessa ideia de ter saúde mental é como se você tivesse uma plenitude mental, né? Você fosse feliz, pá, enfim. Mas eu vejo saúde mental como algo muito coletivo e nada pleno. Eu acho que saúde mental é algo muito complexo, muito multidisciplinar, assim, né? É algo coletivo. Como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com as outras pessoas e como isso tudo traz alguma coisa pra mim, seja bom ou seja ruim, né? Como eu me sinto mentalmente e como isso impacta em mim, não só na forma mental, mas também na forma física, em como eu me relaciono com as pessoas, em como eu me relaciono comigo mesmo, como eu administro os meus sentimentos, e tudo isso. A saúde mental, ela é multifatorial, então ela depende do fator genético, da história de vida do indivíduo e também do meio que ele vive, a sociedade no caso, né? Quando a gente está falando de saúde mental, por exemplo, a gente está falando de política pública, a gente está falando de uma pessoa viver em uma situação em que ela tenha ou não acesso à moradia, acesso à educação, acesso ao emprego, acesso a saneamento básico, saúde pública, que é uma coisa, inclusive, que está sendo sucateada agora e que a gente vê na pandemia, né? Quanto que a gente está precisando de política pública, de saúde pública e não está sendo entregue. O quanto que isso faz parte da saúde mental. Sempre achei algo de extrema importância, assim como a saúde física, a saúde externa é muito importante para mim. Eu sempre imaginei que a saúde mental também fosse importante, mas eu achava que isso era esclarecido na minha mente ao ponto de eu não ter sentimentos negativos. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ver a minha vida mudar completamente, né? Comecei a perceber que eu não estava aprendendo a lidar com aquilo começou a afetar o meu trabalho, a minha vida familiar, e isso foi ficando uma bola de neve enorme. E quando eu comecei a perceber que aquilo estava tão afetado, que eu estava me sentindo tão mal com tudo aquilo, eu procurei médico, procurei ajuda médica. E eu fiquei completamente aborrecida e entristecida. Foi um mix de sentimento enorme quando eu fui diagnosticada com depressão. Eu achava que aquilo era algo bem esclarecido na minha mente, mas não era. Então, assim, eu conseguia ver que era importante o tratamento, mas quando aquilo foi diagnosticado pra mim, aquilo me afetou profundamente. Eu tive medo, eu tive vergonha. Então foi um processo muito difícil. Hoje eu vejo a questão da saúde mental como algo de extrema importância, sim. E hoje eu sei que o meu ponto de vista mudou, mas não era isso há 3 anos atrás, né? Tão pouquinho tempo.